Olá, alunos do Centro Educacional Curupaiti, eu sou o professor Marcos Silvestre e hoje nós vamos falar um pouco sobre teatro. Então, o que é teatro? Teatro é uma manifestação artística onde um grupo de pessoas representa e conta alguma história. Isso de forma muito generalizada e genérica para dizer o que é teatro. Então, isso é o que contam, né, pra gente, que a gente vê, o que todo mundo sabe sobre o que é teatro. Então, para a gente falar um pouquinho sobre, o teatro ele é uma arte que ele é exclusivamente humana, porque somente nós conseguimos representar outra pessoa. Só nós podemos dar vida, viver uma vida que não é nossa, através da representação, que nada mais é do que a imitação de alguma coisa. Então a gente pode dizer, de certa forma, que o teatro é a imitação de uma realidade. E essa realidade é traçada, determinada pelo texto, pelo autor, pelas ideias que o diretor e os próprios atores podem ter. Isso dependendo da forma que esse teatro for feito. Porque o teatro ele pode ser realizado de diversas maneiras. Não existe uma única forma de teatro, pelo contrário, existem inúmeras formas de se fazer, inúmeros gêneros de teatro. Então, mas para a gente começar a entender isso, a gente precisa falar um pouco sobre como surgiu o teatro. O teatro surge na Grécia Antiga, 5 séculos antes de Cristo, através de uma festa popular, onde o povo grego, cultuando o deus Dioniso, que era o deus da agricultura na época, depois ele viria a se tornar também deus do teatro, aquelas pessoas iam para as ruas para cantar, para dançar, para beber e contar histórias sobre a vida do deus Dioniso. Então, o teatro surge dessa manifestação popular, desse cortejo que eram essas festas. Ele se desenvolve, vai ganhando estruturas e ele começa a surgir alguns gêneros. Assim. Primeiro, a comédia e a tragédia sempre existiram. A comédia sempre com a sua veia crítica, e por isso ela era relegada a segundo plano, ela não era considerada teatro. Mas a tragédia sim, porque a tragédia ela tinha uma função ali. Ela tinha a função da catarse, que é um sentimento de, vamos dizer, de você sair e assistir algo e sair dali extasiado, renovado, com um novo pensamento sobre aquilo ali que acabou de acontecer. Esse era o objetivo da tragédia. Mas o tempo passa, o teatro vai continuando acontecendo, continuando se estruturando, vai tomando outras formas, outros gêneros surgem, outras formas de se fazer teatro acontecem. Então, o teatro ele não pode ser definido e nem taxado como uma única coisa, porque nós temos o teatro tradicional, o teatro de rua, o teatro do absurdo, um teatro surrealista, um teatro performático, onde pode se juntar várias linguagens artísticas, como artes visuais, artes plásticas e inúmeras coisas. E seus gêneros: a comédia, o drama, o próprio teatro do absurdo, que é uma linguagem, mas também é um gênero. E cada forma de se fazer teatro há uma forma de pesquisa, há um método, há autores especializados em cada área. Então, para a gente falar um pouquinho sobre os profissionais do teatro, a gente tem o autor, quem escreve os textos, cria os personagens.
O diretor, que é quem organiza e dá forma a como aquilo ali vai ser feito, e o ator, que pega todo aquele texto que foi dado pelo autor, cria o personagem, dá vida àquilo ali que está escrito, seguindo sugestões do diretor de acordo com cada linguagem e com o objetivo daquela produção teatral ali no momento. Então, o teatro ele ganha muitos adeptos, ele ganha um tamanho de arte muito significativo no decorrer da história, principalmente num período onde não haviam muitas formas de entretenimento, coisa que hoje em dia já é totalmente diferente. O teatro ele precisa brigar muito com outras mídias, e a gente sabe disso. Mas ele se torna uma ferramenta social também muito importante, porque o foco do teatro é passar uma mensagem, contar uma história. Então, a gente pode usar da arte, daquele momento de diversão, daquele momento de entretenimento, para também trocar conteúdo, fazer provocações, causar reflexões, porque o teatro ele está presente na nossa sociedade. Então ele precisa e ele retrata aquela sociedade em que ele está inserido. A comédia ela tem a sua função crítica, mas outros gêneros também podem ter. Não que todo teatro tenha esse foco, mas de certa forma acaba sendo também, de uma forma ou de outra. Então, a gente dando um salto agora para a gente falar de teatro aqui no Brasil, eu quero focar com vocês num período específico do início da década de 60, aqui no Brasil, quando o teatro ele começa a passar por uma transformação muito importante para aquele momento e que reflete no nosso teatro até hoje. Especialmente com um grupo lá de São Paulo, o Teatro de Arena, que era formado por estudantes de teatro e que eles tentavam ir contra esse teatro tradicional, que é esse teatro do palco que a gente conhece, que é chamado de palco italiano, onde o elenco está no palco e outras pessoas ali estão só assistindo. Eles não queriam isso. Eles queriam que o espectador fosse ativo, fosse atuante também. E uma das maneiras que eles encontraram era também não utilizar dessa estrutura desse palco convencional que a gente conhece. Tanto é o nome do grupo, Teatro de Arena, que arena é uma forma de palco também, sendo que o público, nesse caso, fica ao redor da cena, ao redor do que está sendo encenado ali na frente. Então, esse tipo de estrutura permite uma certa democratização da cena, porque todo mundo está vendo tudo ao mesmo tempo, da mesma forma, de todos os lugares. Só que realizar teatro nessa estrutura desse espaço de arena também requer outra forma de atuar. Então, o autor precisa pensar nisso, o diretor também e o ator principalmente. Só que o foco desse grupo era trazer a cultura para mais próximo do povo, da massa. Então, eles precisavam falar de Brasil. Então, para falar de Brasil, eles precisavam escrever coisas autorais, novas, que contassem o que nós somos, ou adaptar os clássicos. Como talvez fosse um pouco complicado de você chamar atenção para algo novo,
eles primeiro começaram a adaptar os clássicos. Então eles abrasileiravam Shakespeare, Molière, que são autores europeus antigos clássicos de um teatro tradicional. Eles abrasileiravam esses textos e traziam para a cena da arena próxima ao público, com o intuito de mostrar que todo mundo tem capacidade de entender tudo aquilo ali e criar o gosto, fazer com que aquelas pessoas gostassem de ir ali. Feito isso, esse primeiro passo, eles escreveram coisas novas, autorais. Tanto é que alguns autores consagrados do Brasil surgiram do teatro de arena. Um grande exemplo, o Duvaldo Viana Filho, o Vianinha, assim como outros diretores, como Augusto Boal. E o teatro de arena, para vocês terem noção do como eles queriam revolucionar aquilo e também ter noção do absurdo que era, a gente está falando de início dos anos 60 no Brasil. É uma época muito recente. Mas o Teatro de Arena foi o primeiro grupo a colocar um ator negro no palco, na cena, sem ter um papel secundário. Porque até então, o teatro no Brasil, quando permitia que negros fizessem parte do grupo ou do elenco, esse ator negro ele tinha um papel secundário, um papel estereotipado, geralmente voltado para comédia, como mais do mesmo. E o Teatro de Arena não. O Teatro de Arena colocou atores negros como protagonistas. E um desses atores foi Milton Gonçalves, que nos deixou recentemente. Então, esse grupo eles tinham isso em mente. O teatro surge de uma manifestação popular. Então ele não pode se distanciar do povo. E era esse pensamento que esse grupo tentava buscar, tentava trazer. Então, a partir dessa rápida ideia do que é teatro, do que foi o teatro de arena, na próxima aula a gente vai começar a falar sobre teatro do oprimido, que foi um método criado pelo Augusto Boal, que fazia parte do teatro de arena, para a gente entender um pouco mais desses objetivos, além de artísticos, sociais dessa arte tão transformadora que é o teatro. Até lá!